O sol da manhã mal havia despontado no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e róseos, quando Arthur abriu os olhos. Não era o despertador que o acordara, mas uma agitação interna, um formigamento de expectativa que lhe percorria o corpo. Hoje seria diferente. Hoje ele quebraria a monotonia, surpreenderia Elisa. Nos últimos tempos, sentia que a rotina havia se instalado como uma névoa fina entre eles, não hostil, mas capaz de embaçar o brilho dos dias. Ele queria dissipar essa névoa com um gesto, um momento que reacendesse a chama da espontaneidade que tanto prezavam no início. Levantou-se silenciosamente, cuidando para não acordá-la. Na ponta dos pés, dirigiu-se à cozinha, onde o aroma do café recém-passado começava a se misturar com o cheiro fresco da manhã que entrava pela janela entreaberta. Enquanto a água fervia, sua mente repassava os detalhes do plano. Sairia mais cedo do trabalho sem avisar. Passaria naquela floricultura que ela tanto gostava. Talvez comprasse também aquele doce que ela mencionara na semana passada. A ideia era simples, mas carregada de uma intenção pura. Vê-la sorrir genuinamente surpresa e feliz. Um sorriso discreto brincou em seus lábios. Imaginava a expressão dela ao vê-lo chegar antes da hora, o abraço que se seguiria, a tarde que poderiam aproveitar juntos, talvez um passeio improvisado ou simplesmente conversas demoradas no sofá. Eram esses pequenos momentos que, para Arthur, construíam a verdadeira felicidade. Ele olhou para o relógio. Ainda tinha tempo. O dia de trabalho se estenderia à sua frente, mas a antecipação do final da tarde o preenchia com uma energia renovada. Tudo estava meticulosamente planejado em sua cabeça, cada passo, cada detalhe da surpresa. Seria um dia para recordar, um ponto de luz na tapeçaria, por vezes previsível da vida a dois. Enquanto tomava seu café, o plano secreto borbulhava em sua mente como a água na cafeteira, quente e promissor. Mal sabia ele que a surpresa do dia, na verdade, seria inteiramente sua, e de uma forma que jamais poderia ter antecipado. Ok, vamos em frente, construindo a tensão e a reviravolta. A chave girou suavemente na fechadura, um som familiar que, por alguma razão, hoje pareceu ecoar de forma diferente no ar da tarde. Arthur empurrou a porta, esperando ouvir o barulho da televisão ligada na sala, ou talvez a melodia suave que Elisa costumava ouvir enquanto cozinhava ou lia. Mas o que o recebeu foi um silêncio denso, quase palpável. Ele franziu o senho. Estranho. Elisa deveria estar em casa àquela hora. Talvez tivesse saído rapidamente para resolver algo, mas ela costumava avisar. Uma pequena pontada de inquietação, minúscula como a cabeça de um alfinete, começou a picar sua mente. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar o pensamento. Era bobagem. Provavelmente ela estava no banho ou no jardim dos fundos, onde o som não chegava tão claramente à entrada. Ainda assim, enquanto dava os primeiros passos para dentro de casa, com o buquê de girassóis em uma mão e a caixa de macarons na outra, uma sensação indefinível começou a se instalar. Não era medo, nem exatamente um mau pressentimento, mas uma espécie de alerta sutil, como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade invisível. As flores, antes tão vibrantes, pareceram perder um pouco de seu brilho em suas mãos. O aroma doce dos macarons, que antes lhe parecia convidativo, agora tinha um toque enjoativo. Ele parou no pequeno hall de entrada, aguçando os ouvidos. Nada. Apenas o tic-tac distante do relógio da sala de estar e o som da sua própria respiração, que de repente pareceu mais audível no silêncio reinante. A casa, que sempre fora um refúgio de calor e acolhimento, hoje parecia estranhamente fria e impessoal. A expectativa alegre que o acompanhara durante todo o dia começava a ser corroída por uma dúvida incômoda. Algo não estava certo, Arthur. Depositou as flores e os doces sobre a mesinha de canto no hall, o gesto quase automático, enquanto seus sentidos permaneciam em alerta máximo. Caminhou lentamente pela sala de estar. Tudo estava em seu devido lugar. Os livros na estante, as almofadas arrumadas no sofá, o controle remoto da televisão sobre a mesinha de centro. Nenhum sinal de desordem, mas também nenhum sinal da presença de Elisa.
Elisa? Ele chamou, a voz um pouco mais alta do que pretendia, quebrando o silêncio opressor. Nenhuma resposta. Apenas o eco de sua própria voz retornando para ele, vazia. Seu coração começou a bater de forma mais acelerada. A inquietação transformava-se agora em uma apreensão crescente. Ele verificou a cozinha. Vazia. A louça do almoço, que ele imaginava que ela teria lavado, ainda estava na pia. Um detalhe pequeno, mas que se somava à estranheza geral. Olhou pela janela que dava para o jardim dos fundos. Ninguém. As ferramentas de jardinagem de Elisa estavam guardadas no lugar de sempre. Ela não estava lá. Uma onda de cenários começou a se formar em sua mente, cada um mais preocupante que o outro. Teria ela se sentido mal, saído às pressas? Mas por que não o avisara? O celular dela estava sobre o balcão da cozinha, desligado ou sem bateria. Ele não verificou. Mas o fato de estar ali aumentava a confusão. A casa, antes um símbolo de segurança e amor compartilhado, agora parecia um labirinto de incertezas. Cada cômodo vazio era uma confirmação de que algo estava terrivelmente fora do curso normal. A surpresa que ele planejara com tanto carinho começava a se esvair, dando lugar a um temor crescente. O silêncio não era de paz, mas de ausência. Um silêncio que gritava que as coisas não estavam como deveriam estar. E havia um único lugar na casa que ele ainda não havia verificado. Um lugar de onde, por vezes, emanava um murmúrio quase inaudível. O quarto deles. Com passos hesitantes que agora carregavam o peso de um pressentimento sombrio, Arthur subiu as escadas em direção ao andar de cima. Cada degrau rangia sob seus pés, amplificando a tensão que se acumulava em seu peito. Ao se aproximar do corredor que levava ao quarto do casal, um som sutil chegou aos seus ouvidos. Não era a voz de Elisa, nem música. Era um murmúrio baixo, quase um sussurro, acompanhado de um ritmo estranho, abafado. Seu sangue gelou. Ele parou em frente à porta do quarto, que estava entreaberta, apenas uma fresta. Por um instante, hesitou. Uma parte dele queria recuar, voltar, para a segurança do desconhecimento, fingir que não ouvira nada, que o silêncio da casa era apenas fruto de sua imaginação. Mas outra parte mais forte impelia-o para frente para a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser. Com a mão trêmula, empurrou a porta devagar. O que viu em seguida foi como um golpe direto no estômago, roubando-lhe o ar, estilhaçando seu mundo em 1.000.000 de pedaços. Ali, na cama que dividiam, no santuário de seu amor e intimidade, Elisa não estava sozinha. Estava com outro homem. O tempo pareceu parar. Os sons do mundo exterior desapareceram, substituídos por um zumbido, agudo em seus ouvidos. As cores vibrantes do quarto, a luz do sol que entrava pela janela, tudo pareceu desbotar, transformando-se em tons de cinza. A surpresa que ele planejara para ela transformou-se na mais brutal e inesperada das surpresas para ele. O buquê de girassóis esquecido no andar de baixo, símbolo de um amor que ele acreditava ser radiante e exclusivo, agora parecia uma piada cruel. O mundo de Arthur, cuidadosamente construído sobre confiança e afeto, desabou em um instante. Capítulo 6. O choque congelante. Palavras. Não ditas, Arthur ficou paralisado na soleira da porta, os olhos fixos na cena à sua frente, incapaz de processar completamente a magnitude da traição. Sua mente era um turbilhão caótico, mas seu corpo estava petrificado, como se tivesse sido transformado em pedra. Os dois na cama, assustados com a súbita aparição, viraram-se para ele. Viu o pânico nos olhos de Elisa, a confusão e o constrangimento no rosto do estranho. Mas nenhuma dessas expressões conseguia penetrar a névoa de choque que o envolvia. Não houve gritos. Não houve acusações. As palavras pareciam ter morrido em sua garganta, sufocadas pela incredulidade e pela dor avassaladora. Ele queria falar. Queria exigir uma explicação. Queria liberar a fúria que deveria estar borbulhando em algum lugar. Dentro dele, mas nada saía. Era como se todas as suas funções vitais tivessem sido suspensas, exceto a capacidade de ver e sentir aquela punhalada no coração. Os segundos se arrastaram como horas. O silêncio no quarto era pesado,
carregado de vergonha, culpa e a dor indescritível de Arthur. Ele apenas os encarava, o rosto uma máscara de incredulidade congelada. As lembranças felizes que o acompanharam no caminho para casa agora pareciam zombar dele, transformadas em estilhaços de um passado que, de repente, se revelava uma farsa. O homem estranho começou a se levantar, procurando desajeitadamente por suas roupas. Elisa cobriu-se com o lençol, o rosto pálido, os lábios trêmulos, mas ela também não disse nada. Talvez não houvesse palavras que pudessem justificar ou amenizar o que Arthur estava testemunhando. Para Arthur, era como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. A realidade que ele conhecia, o amor em que acreditava, tudo se desintegrava diante de seus olhos. E ele apenas observava, preso em um estado de choque congelante, as palavras não ditas pesando mais do que qualquer grito. Lentamente, dolorosamente, a paralisia inicial começou a ceder, não para dar lugar à raiva explosiva que se poderia esperar, mas a uma forma diferente de sofrimento. Um nó gigantesco formou-se na garganta de Arthur, apertado e sufocante, tornando a respiração difícil. Era a dor física da traição, manifestando-se em seu corpo antes mesmo que sua mente pudesse articular a extensão completa do dano emocional. Seus olhos, ainda fixos na cena, começaram a arder, mas as lágrimas se recusavam a cair. Era como se a própria tristeza fosse tão avassaladora que nem mesmo as lágrimas conseguiam encontrar um caminho para fora. Aquele nó na garganta era a materialização de todas as palavras não ditas, de todas as promessas quebradas, de todos os sonhos desfeitos. Ele viu Elisa finalmente desviar o olhar, incapaz de sustentar o seu. Viu-a encolher-se sob o lençol, uma figura de culpa e vergonha. O outro homem, já parcialmente vestido, murmurou algo ininteligível, talvez um pedido de desculpas, talvez uma tentativa de se eximir da situação. Mas as palavras se perderam, no abismo de dor que se abrira entre Arthur e o mundo. Ainda não havia gritos nem acusações, apenas aquele nó crescendo, tornando-se quase insuportável. Era uma dor profunda, visceral, que parecia rasgá-lo por dentro. A surpresa que ele planejara com tanto carinho, o desejo de reacender uma chama, havia se transformado em um incêndio que consumia tudo o que ele prezava. A imagem dela com outro homem estava gravada em sua retina, uma ferida aberta que ele sabia que demoraria muito, talvez para sempre, para cicatrizar. O choque inicial, o congelamento, estava se transformando. A anestesia estava passando, e o que vinha em seu lugar era uma agonia crua, palpável, que se concentrava naquele aperto doloroso em sua garganta, um grito silencioso de um coração estilhaçado. Enquanto o nó em sua garganta pulsava com uma dor surda, Arthur percebeu algo ainda mais perturbador: a ausência de outras emoções que deveriam, por lógica, estar ali. Onde estava a fúria cega, o desejo de destruir, de confrontar? Onde estavam as lágrimas de tristeza e decepção que deveriam inundar seus olhos? Nada. Em seu lugar, um vazio imenso começava a se instalar, um vácuo gelado que sugava toda a cor e o calor de sua alma. Era como se a traição fosse tão profunda, tão fundamental, que tivesse desligado seus interruptores emocionais. A raiva exigiria energia, e ele não tinha nenhuma. As lágrimas exigiriam uma conexão com a tristeza, e ele se sentia desconectado de tudo, inclusive de si mesmo. O que restava era uma sensação de irrealidade, como se estivesse assistindo a uma cena de um filme terrível, e ele fosse apenas um espectador distante de sua própria tragédia. Elisa começou a chorar baixinho, soluços abafados pelo lençol. O som chegou aos ouvidos de Arthur, mas não provocou nenhuma reação. Eram lágrimas dela, não dele. O sofrimento dela, naquele momento, parecia pertencer a um universo paralelo, inacessível ao seu estado de entorpecimento. O homem estranho, agora completamente vestido, olhou para Arthur uma última vez, uma expressão de cautela e talvez um traço de piedade em seu rosto, antes de passar apressadamente por ele e sair do quarto, desaparecendo pelo corredor. Sua partida mal registrou na mente de Arthur.
Ele continuou ali, parado, a personificação do vazio. A casa, antes seu lar, agora, parecia um mausoléu. O amor que ele pensava ser eterno, uma miragem. A dor era um buraco negro em seu peito, engolindo tudo, deixando apenas um eco oco de quem ele costumava ser. Nenhuma lágrima, nenhuma raiva. Apenas um deserto emocional, vasto e desolador. Naquele vácuo emocional, onde a raiva e a tristeza não encontravam espaço para florescer, uma clareza fria e inesperada começou a tomar forma na mente de Arthur. Não haveria discussão. Não haveria perguntas cujas respostas ele já temia conhecer. Não haveria súplicas, nem acusações que apenas prolongariam a agonia. A cena diante dele era a resposta para todas as perguntas não feitas. O que mais havia para ser dito? A imagem, gravada em sua mente, era eloquente demais. Qualquer palavra seria supérflua. Qualquer confronto seria apenas uma tentativa vã de remendar o que estava irreparavelmente quebrado. Uma decisão silenciosa, mas definitiva, cristalizou-se dentro dele. Ele não ficaria ali. Não participaria daquele drama, daquela destruição. Não se permitiria ser consumido pela dor naquele ambiente que agora tresandava a traição. Seus olhos moveram-se lentamente de Elisa, ainda encolhida e chorando na cama, para a porta aberta atrás dele, o caminho para fora. Era uma escolha quase instintiva, uma necessidade de autopreservação, de escapar daquele epicentro de sofrimento. Não era uma fuga covarde, mas uma retirada estratégica de um campo de batalha onde ele já havia perdido tudo. Aquele nó na garganta ainda estava lá, a dor física ainda presente, mas o vazio emocional lhe dava uma espécie de força desapegada. Ele não precisava entender naquele momento. Não precisava perdoar. Não precisava de nada além de distância. Com uma lentidão que contrastava com o caos interno, Arthur deu um passo para trás, afastando-se da soleira do quarto. Depois outro. Seus movimentos eram mecânicos, como se controlados por uma força externa. A decisão estava tomada, não com palavras, mas com a resignação fria que se instalara em seu coração. Ele iria virar as costas para tudo aquilo. Arthur virou-se completamente, sem um último olhar para o quarto, para Elisa, para os destroços de sua vida. Cada fibra de seu ser ansiava por distância, por ar fresco, por um lugar onde a imagem da traição não fosse tão vívida, tão sufocante. Desceu as escadas com a mesma lentidão calculada, seus pés encontrando os degraus como se estivesse aprendendo a andar novamente. O silêncio da casa agora parecia conspirar com sua decisão, não mais opressor, mas cúmplice de sua partida. Ao chegar ao hall de entrada, seus olhos pousaram brevemente sobre o buquê de girassóis e a caixa de macarons que ele deixara ali, com tanta esperança poucas horas, ou seria uma eternidade, atrás. As flores amarelas, antes um símbolo de alegria e sol, agora pareciam murchas, um lembrete cruel de sua ingenuidade. Os doces, um presente de afeto. Agora eram apenas açúcar sem significado. Ele não os tocou. Deixou-os ali, como artefatos de uma vida que não existia mais. Abriu a porta da frente. A luz do final da tarde o atingiu no rosto e ele piscou, como se estivesse emergindo de uma longa escuridão. O mundo exterior continuava seu curso normal. Carros passavam na rua, crianças brincavam na calçada, o vento sussurrava nas árvores. Uma normalidade que contrastava violentamente com o cataclismo que ocorrera dentro dele. Ele deu o primeiro passo para fora de casa, cruzando o umbral. Depois outro. Não olhou para trás. Não havia necessidade. Aquele era o seu adeus. Um adeus não dito, mas tão definitivo quanto qualquer palavra. Com cada passo que o afastava daquela casa, sentia um peso infinitesimal ser aliviado, não o da dor que ainda o consumia, mas o da presença física naquele local de traição. Ele estava apenas começando sua jornada para longe, sem rumo, sem plano, apenas com a certeza